Tivemos um problema de conexão aqui, e então caiu, a gente conseguiu recuperar agora. Não sei se vocês estão me ouvindo melhor, mas coloquei o fone para carregar também. Então a gente, volta aqui onde que a gente parou. Acabou que na hora que caiu eu consegui parar aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela novamente com vocês e a gente vai relembrar aqui. Então a gente faz o segundo for, Só um instante para ele poder compartilhar a tela. Pronto. Joia. Então, vocês estão vendo minha tela novamente. Eu venho aqui, então, falei que eu vou ter um for para percorrer o segundo for para percorrer. Então, eu vou estar vetor na posição D. Então, a posição é o meu índice que eu vou estar percorrendo. Opa, o meu índice. Cadê o meu J? Opa, aqui. Olha só, eu vou percorrer o meu índice e esse cara aqui que vai ser referente ao meu valor. Então, o valor que está dentro de cada índice. Então, vai faltar aqui instanciar um outro variável, que é o meu I. Então, eu estou na posição e depois imprimindo um valor. Índice, vetor no índice tal, visto que o I é incremental. Então, eu vou executar isso aqui. Vamos começar aqui, então, pelo 4. Ó. 4, 5, 6, 7. 7 não foi, 8. Então, os valores. 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente preencheu e depois imprimiu os valores e o que representa, o que a gente armazena em cada posição. Certo? Então, isso foi uma matriz unidimensional, com uma dimensão. A gente entende isso como um vetor. Quando a gente trabalha com matriz bidimensional, vamos voltar aqui, eu tenho uma estrutura um pouco diferente. Eu vou ter duas dimensões, um x e um y. Antes eu tinha uma dimensão apenas, então eu só colocava o tamanho dessa dimensão. Agora eu tenho duas, então eu vou ter dois valores aqui. E aí, depois tem um código que é baixo, mas depois vocês dêem uma lida nele, certo? Criando um novo Jamboard aqui, olha só. Int J4. Então, criei 4 posições, certo? Vou vir aqui e vou criar, então, um int, vamos continuar trabalhando com inteiro, int, só que eu vou chamar de m, só que o meu m, ele é diferente, por quê? O meu m, ele é uma matriz, por quê? Eu não tenho mais uma dimensão, agora eu tenho duas dimensões, então, 2, 2. O que quer dizer isto aqui? Isto aqui quer dizer o seguinte, eu estou criando uma matriz bidimensional de ordem 2 por 2. Então, olha só, quando eu trabalho com matriz, eu trabalho com linha e com coluna, certo? Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Essa que é a grande questão, linha, coluna. Se a gente fosse desenhar isso, não mais seria uma linha. E agora eu tenho duas linhas e duas colunas. Então eu tenho linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1. Certo? Vou cortar aqui para... Certo? Aqui eu tenho o contrário. Eu tenho linha 1, coluna 0 e linha 1, coluna também 1. Tá bom? Da mesma forma aqui, linha, coluna, linha, coluna. E aí eu vou simplesmente vir aqui, na mesma tonalidade do azul, mostrar que eu tenho então os meus índices. Da mesma forma eu tenho os meus índices aqui. Certo? Só que, em vez de ser um índice comum, vai ser um índice composto. Por quem? Pela minha linha 0, 0 pela minha coluna. Linha 0, coluna 1.
linha 0. Opa, aqui é linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, certo? Então, a gente tem essa estrutura aqui de uma matriz. E aqui dentro, da mesma forma, eu vou ter valores. Por exemplo, 2, 3, 4 e 5. Ok? Então, como que eu faço para percorrer isso? A estrutura é um pouco diferente. Para a gente percorrer um for, ou para a gente percorrer um vetor, a gente usa um for. Certo? Só que, quando a gente tem uma matriz, a gente não tem um vetor dentro de outro vetor? Bidimensional. Então, a gente usa 2 for, onde o primeiro for vai percorrer as linhas, acabou o espaço, mas as linhas, e o segundo for vai percorrer as colunas, certo? Então, vamos, por exemplo, prático aqui no Dev. Vou aproveitar essa estrutura. Agora não adianta mais eu ter só o i. Eu tenho que ter duas variáveis. Só que eu vou mudar esse cara para m, de matriz. Ou vou chamar ele de mat, de matriz. Ok? E eu vou ter uma matriz 3 por 3, para ficar mais interessante. 3 por 3. Certo? Então, eu instancio tanto a minha altura quanto a minha largura. Enfim, as minhas linhas e as minhas colunas. Sempre lembrar dessa regra. Eu, em particular, gosto de usar IJ. Né? I para linha, J para coluna. Pode ser X, Y, abacate, banana, o que vocês definirem, tá bom? Só lembrar disso depois. Então, o meu I permanece, porém, dentro do meu for, eu vou ter outro for para percorrer. Por quê? Esse for de fora, ele vai percorrer as minhas linhas. Só que eu preciso de um for aqui dentro para percorrer as minhas colunas. Então, for, mesma coisa. J recebe 0, certo? J menor ou igual a 4. Opa! Aí que é o pulo do gato. Eu tenho 3 posições, então não posso ter 4 aqui, eu posso ter 2, porque 0, 1, 2. Então, 3 posições. Aqui é a mesma forma, 2. E J mais. Abrir, beleza. O que eu posso fazer? Eu vou pedir para o usuário informar o valor, né, para digitar ali dentro. Vou vir aqui, copiar esse cara e vou jogar aqui dentro. Aproveitando o código que a gente fez anteriormente. Na verdade, era para ter recortado. Isso aqui a gente pode excluir, tá bom? Só que olha só, eu vou armazenar na posição I, não na posição I+, porque agora eu tenho linha e coluna. Aqui eu só estou registrando a linha. E não é mais J, né? É mat. Só lembrar aqui, ó, mat. Certo? Mat da minha matriz. Na linha I, na coluna J. Então, agora eu armazeno os valores nas suas respectivas posições. Certo? Para imprimir o valor igual a gente fez aqui, a mesma coisa. Só que a gente tem que acrescentar. Então, vou simplesmente copiar essa linha, colá-la aqui embaixo. Certo? Então, se eu abrir mais uma chave, eu tenho que fechar mais uma. Então, deixa eu jogar para cá. Certo? Só que eu vou imprimir, ó, eu vou tirar isso aqui, eu vou deixar só a posição, tá bom? E aí eu vou vir aqui e falar o seguinte, posição, porcentagem de certo? Por quê? É a posição, linha, coluna. Poderia vir aqui, ó. Vamos fazer então um pouco diferente, ó. Linha, coluna, linha, espaço, coluna, e aí o valor dessa linha coluna, e aqui o valor. Então, aqui só vai aumentar o I, que é a minha linha, o meu J, que é a minha coluna, e eu tenho que imprimir o mat, né, que é a minha matriz. Então, mat, jogo aqui, certo? Só que não é mais I, é IJ, porque eu também tenho colunas, tá bom? Então,
eu vou preencher números, né, até 9 espaços. Vamos executar, vamos ver se tem algum erro. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos vir para cá, vamos testar. Informe o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por fim o 9. Então, olha só. Algo de errado não está certo. Reparem que linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2. É aquilo que eu falei. Ele entra primeiro na linha. Cadê? Vamos ver aqui. Ele entra primeiro na linha. E aí percorre todas as colunas daquela linha. Terminou aquela linha, ele pula para a linha de baixo. E percorre novamente todas as colunas daquela linha. E assim por diante. Por isso que ele veio aqui e mostrou. Se eu achar agora o parangolê aqui. Ué, gente. Espera aí que a gente vai achar ele. Eu fechei? Oxe. Não tem problema não. Eu faço de novo. Só um instante. 1, 2, 3, 4. Olha só. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Então, linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, coluna 2. Aí depois eu pulo para linha 1, linha 2, linha... Né? Linha 1, mesma coisa, coluna 0, tal. Linha 2 até a coluna 2. Até aqui está certo. Só que reparem, eu tenho linha 3 e linha 4. Não existe linha 3 e linha 4. Isso aqui foi algum equívoco que teve. Então, esses valores são valores de lixo. Vamos olhar o código, o que está acontecendo? Aqui, ó. Está aqui, ó. Não é 4, porque então eu vou percorrer 0, 1, 2, 3 e 4. 5 vezes. Não é interessante, eu tenho que percorrer o tamanho da minha matriz, porque senão ele vai imprintar lixo. E se eu colocar no for para preencher, ele vai preencher e vai armazenar um valor que não existe, consequentemente ele vai dar erro na minha aplicação. Então, 2, 2, a gente já resolveu esse problema. Cuidado ao copiar código, justamente por causa disso. Tá bom? Aproveitar código, às vezes dá essa confusão. Então, atenção no que vocês estiverem reaproveitando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9. Pronto. Então, imprimiu valores de 1 a 9. Ah, professor, tem como colocar eles, né, organizar eles numa matriz mesmo, para a gente ver um embaixo do outro? Tem. A gente não tem que printar todos os elementos da minha linha, depois todos os elementos da minha... todos os elementos da linha, né, todas as colunas daquela linha, depois da próxima linha. Então, a gente muda o print. Né, a gente tira esse cara aqui. Então, a gente só vai printar o valor. A gente pode até fazer um esqueminha bonitinho aqui, ó. Deixa ele assim. Vamos deixar ele separado aqui, ó. Eu não vou mais printar o valor, eu só vou printar o meu número, certo? Então, eu não printo mais os índices dele. E eu vou printar o meu mate, né, na posição IJ, certo? E aí, quando eu sair desse for, que ele quer dizer o quê? Esse for percorre a minha coluna. Quando eu terminar esse for, ele sai do for e começa novamente, porque aí eu vou sair, né, terminei esse for, eu vou para o for de fora, que vai para a próxima linha. Eu simplesmente venho aqui, printf, e dou uma quebra de linha, que aí ele vai printar para mim de uma forma bonitinha. Vamos testar se deu certo. Pode ser que sim, pode ser que não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele printou aqui para mim a minha matriz, um embaixo do outro. Depois pode colocar no primeiro elemento uma chavinha, no segundo, enfim. Isso aí depois fica a critério da criatividade de vocês, tá bom? Enfim, é basicamente isso o que tem de matriz e de vetor. Sempre usando as matrizes, os for, para poder percorrer as minhas estruturas, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Eu acabei que acho que eu não falei, mas eu consigo preencher, né, a minha matriz de forma dinâmica também, igual eu tinha feito aquela hora. Só vir aqui e passar
os valores 1,1, né? Só ir colocando vírgula para todos os 9 elementos. Tá bom? Em vez de 5, vai ter 9, que é 3 por 3, e aí ele vai quebrando na hora que tem que quebrar. Olha só. Dando seguimento aqui no conteúdo da apostila, eu tenho, então, matrizes multidimensionais. Qual que é a diferença da matriz bidimensional para a matriz multidimensional? A gente vai acrescentar mais dimensões. Então, vai ter o X, o Y, o Z, o W, enfim, quantas precisarem. O que acontece? Quando a gente tem matrizes, né, tridimensionais, vai ser do tamanho que você especificar, né, multidimensionais, perdão. Você vai especificar o tamanho delas colocando mais elementos aqui. Então, você vai vir acrescentar aqui um 5. Ok? E aí, por diante. Olha só, geralmente, matrizes de 3 ou mais dimensões são utilizadas quando usadas em função da quantidade de memória necessária para alocá-las. Então, quando eu tenho informações com maior conteúdo ou maior quantidade, eu faço essas matrizes multidimensionais. Por exemplo, olha esse caso aqui, ó, char SRT, então tem uma string, 3 linhas por 10 caracteres. Então, eu tenho 3 linhas por 10 caracteres. Então, olha só, aqui dentro dessas aspas pode ter 10 espaços. E aqui eu tenho 3 valores. Só que eu poderia ter uma matriz, e não, né? Em vez de ter Maria, João, José, Pedro, Ricardo e Manuel, certo? Na segunda linha. E aí eu teria 3, né, 2, 3 e 10. Então você vai crescendo, né? Por que tem esse exemplo? Porque a minha string, que está falando aqui, ela também, né, ela é do tipo char, diferente do int que a gente viu, mas a string ela é um vetor. Se a gente for entender, vamos lá, char, nome, vou fazer com letra H, nome, o que eu escrevi aqui, gente? Nome de 6, recebe Renato, ok? O que vai acontecer? É como se eu fizesse isso aqui, ó. Bem retinho, nossa, maravilhoso isso aqui. Olha só. Eita! Tá, ficou melhor. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Cada letra está armazenada em uma posição. Ficou bom esse N, não. Ok? E aí, pronto. Temos, então, um char nome. Reparem que é a mesma coisa. Eu tenho aqui as minhas posições, ó, meus índices, né? Ou posição 0, 1, 2, 3. Então, também eu posso considerar que uma string ela é algo, né, que está ali compondo um conjunto de caracteres. Na verdade, é um conjunto. É uma coleção de variáveis do mesmo tipo, então, coleção de caracteres é o mesmo tipo. Então, eu posso entender que a minha string também é um vetor, certo? E aí eu gostaria que vocês fizessem essas atividades aqui para praticar. Existem estruturas que eu acho que fica mais para frente, né? Mas, enfim. Refaçam esse algoritmo que está descrito aqui para vocês entenderem. Se for necessário, refaça esse que eu passei, né, que a gente fez, bem simples. E qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.